Em tempos antigos, havia um vasto império governado por reis poderosos. Cada um deles controlava terras, exércitos e riquezas incontáveis. Seus tronos eram de ouro, suas coroas brilhavam sob o sol, e seus decretos faziam multidões tremerem. Um dia, chegou a notícia que perturbou todos esses reis. Havia um rei acima deles. Um rei que não possuía exércitos visíveis, não habitava em palácios terrestres, mas cujo domínio se estendia sobre toda a criação. Um rei que havia ungido um filho para governar não apenas uma nação, mas todas as nações. Os reis da terra se enfureceram. Como ousam nos dizer que há alguém acima de nós? Bradou o primeiro rei, batendo seu cetro no chão de mármore. Nós construímos estes impérios com nossas próprias mãos, gritou o segundo, apontando para suas conquistas. Não reconhecemos nenhuma autoridade além da nossa própria, declarou o terceiro. E assim, eles conspiraram juntos. Reuniram-se em grande assembleia e fizeram um pacto. Quebremos estas correntes invisíveis. Atiremos para longe este suposto jugo. Somos livres para fazer o que bem entendermos. Somos os senhores absolutos de nossos destinos. As multidões aplaudiram. Os conselheiros concordaram. Os filósofos criaram elaboradas justificativas. Parecia que a rebelião estava completa. Mas algo curioso aconteceu. Do alto dos céus, além das nuvens e acima das estrelas, aquele que tudo vê, observava a cena. E ele sorriu. Não era um sorriso de zombaria cruel, mas de alguém que assiste crianças declarando que não precisam de seus pais. Um sorriso de quem conhece o início e o fim. De quem vê os projetos vãos dos homens, como arquitetos observam castelos de areia diante da maré que se aproxima. Eles conspiram, pensou o Senhor. Mas contra o quê? Contra mim, que soprei vida em seus pulmões, contra mim, que sustento cada átomo de seus reinos com uma palavra. Eles mal compreendem o que significa existir, e já querem destronar a própria existência. Então o Senhor falou, e sua voz ecoou não apenas no ar, mas nas profundezas da consciência humana. Vocês podem decretar suas leis, erguer suas bandeiras e proclamar sua independência. Mas eu já estabeleci meu rei sobre Sião, minha montanha sagrada. Não porque preciso de aprovação, mas porque este é o fundamento da própria realidade. E voltando-se para seu filho escolhido, o ungido, ele declarou com ternura e autoridade: Tu és meu filho. Hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações por herança. Os confins da terra serão teu domínio. Governarás com justiça inabalável, um cetro de ferro que não se dobra diante da corrupção. Os sistemas quebrados serão despedaçados como vasos de barro, para que algo novo e verdadeiro possa surgir. Entre os reis rebeldes, havia um jovem príncipe chamado Marcos. Diferente dos outros, ele não gritava slogans. Algo naquela notícia de um rei maior o inquietava profundamente. Naquela noite, sozinho em seus aposentos, Marcos refletiu. E se estivermos errados? E se nossa liberdade for apenas uma ilusão? E se quebrarmos as algemas que, na verdade, nos protegiam de nos destruirmos? Ele olhou pela janela. Viu seu reino, belo na superfície, mas ele conhecia os segredos, a injustiça nos tribunais, a opressão dos pobres, a violência que sustentava seu trono. Talvez, sussurrou para si mesmo, talvez precisemos de um rei que seja verdadeiramente justo. Um rei que não governe por força bruta, mas por sabedoria. Um rei que não esteja corrompido pelo poder, porque seu poder vem de uma fonte que não conhece corrupção. Na manhã seguinte, enquanto os outros reis continuavam sua conspiração, Marcos tomou uma decisão diferente. Ele se ajoelhou, não diante dos outros reis, não diante de suas próprias ambições, mas diante daquele que habita nos céus. Senhor, ele orou, durante toda a minha vida, tentei construir meu próprio reino, mas vejo agora que todos os nossos reinos são como vapor que se dissipa ao sol. Ensina-me a servir-te com temor, não o medo de um escravo, mas o respeito profundo de quem finalmente compreendeu diante de quem está. E algo extraordinário aconteceu. Marcos não perdeu sua coroa naquele momento.
mas ela se tornou diferente para ele. Não era mais um símbolo de seu próprio poder, mas uma responsabilidade sagrada: administrar com justiça o pequeno território que lhe fora confiado, sabendo que havia um rei maior a quem prestaria contas. Os outros reis o chamaram de fraco, de traidor, de ingênuo. Mas Marcos descobriu uma felicidade que nenhuma conquista militar jamais lhe dera. Descobriu que confiar no Senhor não era perder liberdade, mas encontrar a única liberdade verdadeira. Liberdade da tirania de seu próprio ego, liberdade da necessidade constante de provar seu valor, liberdade do medo de perder tudo a qualquer momento. Anos depois, os reinos daqueles reis rebeldes caíram, um por um. Não por intervenção sobrenatural dramática, mas pelo peso de suas próprias injustiças. Sistemas construídos sobre areia não resistem ao tempo, mas o pequeno reino de Marcos floresceu. Não porque fosse perfeito, mas porque ele aprendeu a governar sob a soberania de um rei maior. E quando finalmente deixou este mundo, as pessoas não lembraram dele como o rei mais poderoso, mas como o rei mais sábio. Porque ele compreendeu o que os outros não quiseram aceitar: que os verdadeiramente livres são aqueles que confiam no Senhor. Quais são as rebeliões silenciosas que você trava em seu coração? Contra que autoridade, princípio ou verdade você conspira, mesmo que sutilmente? Será que o jugo que você tenta quebrar é, na verdade, uma proteção? Será que a liberdade que você busca é realmente liberdade, ou apenas outra forma de escravidão? O Salmo nos convida a tomar sentido, a acordar para a realidade de que existe uma ordem maior, um rei justo, uma soberania sábia, e que a verdadeira felicidade não está em fazer de si mesmo um Deus, mas em confiar naquele que é Deus. Felizes todos os que confiam no Senhor. Salmo 2:12. Respire profundamente. Reconheça as áreas de sua vida onde você tem lutado por controle total. Imagine agora entregá-las, não a um tirano cruel, mas a um pai sábio e amoroso. Sinta o alívio de não precisar ser Deus de sua própria vida. Experimente a paz de confiar em uma soberania maior, mais sábia, mais justa do que você jamais poderia ser. Você não está perdendo algo. Você está encontrando o lugar onde sempre deveria estar. Descanse nesta verdade.